É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Boa tarde, começa agora o Jornal da Tarde. Confira a seguir os destaques. Moradores da estalagem em Viana enfrentam muitas dificuldades para a obtenção de água potável. Soja e Sinteja de lados opostos em relação à greve convocada nos órgãos de justiça. O governador de Luanda lamenta a fraca participação das empresas na preservação de espaços verdes em Luanda. Do desporto, Palanca já no palco do jogo diante do Ghana. Líder da Junta do Mali apresenta novo projeto de constituição no país. Jornal da Tarde, edição de terça-feira, dia 21 de março de 2023. Garante a técnica o Paulo Kizua. Edição e apresentação de Madalena Suculate E Custódio Jacinto. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. São agora 12 horas e mais um minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. As lágrimas tomam conta do rosto das famílias que perderam as casas no dia 27 de fevereiro do ano em curso no Zango 3, município de Viana, aqui em Luanda. As famílias afirmam que investiram tudo o que tinham para a construção das residências e hoje continuam ao relento. Quando chove, a situação piora. As casas estão a entrar a água, as crianças, com este frio, não estamos a sofrer, não estamos a dizer nada. Nós queremos as nossas casas de volta. As crianças que estão a estudar, dia vão na escola, dia não vão na escola, porque têm suspeita de deixar as casas, as mães aqui no ar livre. É muito tempo a dormir na rua. Eu tinha 3 quartos de banho. Hoje, para fazer necessidade, tenho que ir nos capim. Quando querem, o sítio vem negociar com a população. Minha casa molhou. Olha a minha casa, o que ficou. Eu tranquei o ano para ajudar o meu marido a construir. Agora nem casa tenho, nem informação tenho. Há mais de 15 dias, as famílias que perderam as suas casas no Zango 3B continuam sem assistência das autoridades locais. E temos crédito que até estamos a pagar com uma casa, estamos a ser descontados por uma casa que já não existe. Estamos sujeitos a apanhar uma tuberculose por causa da poeira, uma pneumonia por causa da chuva e no hospital não há medicamentos. Ela já está com algumas infecções na pele, conforme vem. Ela não pode apanhar sol. E desde que nos demoliram a casa, estamos na rua, não temos para onde ir. E ela está queimada com sol. E hoje eu não estou a conseguir cuidar da minha filha bem por causa dessa situação. Não tenho para onde ir, nem o protetor está a fazer mais efeito. O administrador municipal de Viana, Demétrio Sepúlveda, afirma que no local onde aconteceram as demolições sobreviviam 11 famílias. Nós continuamos a aconselhar as pessoas a não construírem em terrenos que não lhes são propriedade, nem sem licenciamento por parte da administração. Há 11 famílias que lá habitavam e não só no caso dessas 11 famílias, mas fruto de várias demolições que têm acontecido, as famílias acabam por ficar ao relento. Pontualmente a gente vai dando atenção à medida da necessidade dessa atenção por parte da administração. Questionado sobre os documentos fornecidos às famílias pela administração, Demétrio de Sepúlveda disse que o caso está no tribunal. Esses aspectos estão a ser tratados a nível da administração, muitos dos casos a serem tratados nos órgãos de justiça e a gente apura a veracidade dos documentos, a titularidade dos mesmos e dá razão a quem tem. No caso concreto dessas 11 famílias do Zango, nós também estamos a ver uma atenção que será dada depois de se resolver o problema. No entanto, o porta-voz dos lesados, Adilson Jeremias, afirma que o número de famílias é superior ao mencionado pelo administrador de Viana. Aqui não tem 11 só família, aqui tem muitas famílias. Somos muito e nós aqui já nos conhecemos. Estamos documentados sim, pela administração municipal de Viana. Temos todos os processos. Recordar que em menos de 8 meses, centenas de famílias perderam as suas casas em Viana devido às demolições feitas à meia-noite até às 3 horas da manhã. Seguimos em vésperas da celebração do Dia Mundial da Água, que se assinala já amanhã, quarta-feira, dia 22 de março. O acesso a este produto indispensável para a vida humana continua a ser um drama para muita gente em Luanda.
O repórter Simão João andou por alguns bairros da capital onde a falta de água tem sido um problema constante. Na zona da Vila da Mata, no município do Kazenga, por exemplo, os populares enfrentam esta realidade há mais de 5 anos. Samuelzinho João, é uma dificuldade imensa. O pessoal sai de um lugar para o outro, deslocar para ir buscar o bem mais precioso. A água jorrou durante um tempo, mas depois daquele mesmo tempo, não passou-se alguns anos, aquela água parou. Meu filho Francisco, está para 5 ou 6 anos sem água, a população sofre, lamenta, mas como fazer? Nós até o ano passado tivemos uma reunião com o administrador da comuna, falasse da água, mas a data presente a água nunca é exposta na população. Rita João, tem pessoas aqui que têm 7, 8 crianças dentro de casa, é mesmo complicado. Se que quero lavar, tem que lavar, ou vai descartar água para casa, ou vai descartar água para lavar. Ainda no município do Kazenga, mas no distrito urbano do Kalauenda, os moradores estão preocupados com a má qualidade da água que sai em suas casas. Praça Inácio, a qualidade da água é essa. Muitas vezes conseguimos nos tanques, e esta água que se carreta nos tanques, já água que ficam aí há 3, 4 semanas. Causa paludismo, causa mesmo febre tifoide, nos causa muita coisa essa água. Vamos consumir, vamos fazer como sem água, não fizemos nada. Com água a pessoa vive. Conforme que não temos água, com aquela água turva estamos a consumir. Já na zona da estalagem em Viana, o acesso à água é ainda mais complicado porque, segundo seus moradores, têm de atravessar diariamente a estrada com as bacias e bidões sobre a cabeça. Valentina Eduardo, a situação é que é só água e também o risco das estradas. Se não tivesse até o asfalto poderão sempre ir mesmo lá buscar água, mas o perigo aí é os carros. Valina Calongola. Tem pessoas que perderam a vida ao atravessar a estrada, umas ficaram deficientes. Tem uma vizinha também que de lado foi atropelada, mas graças a Deus ficou boa. Aqui no bairro não tem água. Entretanto, recentemente o ministro da Energia e Água, João Batista Borges, fez saber que está em carteira a criação de mais 1 milhão de ligações domiciliares em Luanda até 2027. Nós prevemos em Luanda construir mais 1 milhão de ligações domiciliares para atender vastas zonas da cidade, quer na parte sul, quer na parte norte, onde as pessoas não têm ainda ligações domiciliares. Portanto, isso será um investimento de mais de 2 mil milhões de dólares até 2027, até o final deste mandato. Portanto, a nossa grande prioridade em termos de abastecimento de água será Luanda. Palavras do ministro da Energia e Água, João Batista Borges. Os cidadãos residentes na zona dos caminhos de ferro de Luanda admitem que tenham sido os próprios populares que depositam lixo na linha férrea, mas demonstram-se preocupados com a situação. O povo daqui não entende com ninguém. É falta de civilização das pessoas, não respeitar quem que ordena o município. Há menos de 7 dias que se fez a limpeza cá no caminho de ferro e hoje, conforme vocês constatam, já está uma enchente tremenda. Tendo em conta as consequências da atitude menos boa, os moradores defendem mais fiscalização na zona. A saúde em primeira instância e, posteriormente, um descarregamento do próprio comboio. Se aqui tivesse pelo menos um fiscal mesmo do nosso lado, não teria tanto lixo assim, ia melhorar mesmo muito, mas como não tem, então assim, param de mandar as crianças para deitar lixo, e para algumas que deitam também param de deitar lixo aqui na linha feira. Tem contentor para isso. O coordenador do bairro Capalanga, Lázaro Kalenguife, afirma que tem sido desenvolvido trabalho para fazer face à quantidade de lixo no perímetro, mas a falta de colaboração dos caminhos de ferro. Falta, a primeira coisa é a colaboração com a comunidade. A comunidade também não contribui na melhoria do combate ao lixo, porque o que nós temos visto é como a Comissão de Moradores tem feito limpeza sempre nos sábados, mas quando faz limpeza sempre, a comunidade vem, mete o lixo aí em cima da linha férrea, na entrada, até o lado da Comissão de Moradores. Então, o que nós precisamos, que estamos a pensar pelo menos, a colaboração também com os caminhos de ferro. Nunca vimos os caminhos de ferro a vir a colaborar conosco. Pelo menos, colaboração com os caminhos de ferro, com a Comissão de Moradores e em conjunto podemos fazer o melhor. O responsável do bairro solicita mais apoio para a obtenção de material de limpeza. Trabalhamos sem material, às vezes temos que procurar desarrascar as pás aí, carro de mão, mas
Mas se fosse com a colaboração dos caminhos de ferro, é tão fácil, porque aqui tinha grandes montes de lixo. Palavras do coordenador do bairro Capalanga, em Viana, Lázaro Selengif. Moradores da zona dos caminhos de ferro de Luanda estão preocupados com a quantidade de lixo na linha férrea e pedem mais fiscalização. Seguimos agora para a província mais ao norte de Angola. Os residentes dos bairros 4 de Fevereiro, 1º de Maio e outros bairros periféricos da província de Cabinda apresentaram ao governo local contribuições de requalificação dos bairros e vilas da província. O projeto de auscultação promovido pelo governo da província abrange os 4 municípios da província de Cabinda. Os bairros a serem intervencionados ainda não foram identificados. A ideia do governo é ouvir primeiro a população. João Chico, a partir de Cabinda. O governo interage com a sociedade cabindense sobre planos de requalificação dos bairros e vilas de toda a província. Os técnicos e outros atores sociais que deram as suas contribuições ao plano de requalificação louvam a iniciativa. Os participantes ao fórum pedem ao governo a colocar em prática todas as propostas apresentadas pelas populações a fim de se preservar a identidade habitacional da região. Neto Simbo, estamos numa comissão que a administração criou para elaborarmos uma cartilha que servirá de base para o desenvolvimento do município. Portanto, estamos dando passo, esse é um passo que já foi dado, outros passos virão. Quando chegam esses momentos, a juventude tem que estar aqui para aproveitar a ocasião, a fim de contribuir para não ficar a lamentar no futuro. Então, todos aqueles que querem contribuir podem contactar a administração e a nós, se quiserem, para podermos incluir as suas ideias nos projetos. Nós fizemos um questionário que foi distribuído nas 2 comunas, onde queremos ouvir o que é que o povo quer. Então, é ali onde as pessoas também podem aproveitar, colocar o seu pensamento. A ideia é boa, as pessoas devem ser ouvidas para se poder saber exatamente o que é que o município precisa para se desenvolver. Nós falamos de desenvolvimento, portanto é um processo longo, mas temos que ter sempre ponto de partida. Não estamos a dizer que estamos a começar agora, mas nós estamos praticamente na fase de dar continuidade e se calhar um pouco mais de impulso naquilo que são as ideias que vão produzir depois os projetos que darão os resultados que todo mundo espera. Tem que se começar por ouvir as populações que serão depois as beneficiárias finais de tudo o que se pretende fazer. O vice-governador de Cabinda, Agostinho da Silva, acredita que o projeto irá produzir uma imagem diferente aos bairros e vilas da província. Fomos convidados para escutar, debater e trazer aqui ideias, não só por parte de quem está a planear, mas também por parte de quem quer ver e dar a sua contribuição para o enriquecimento deste documento. E, de facto, nós podemos aqui apreciar a reconversão que o termo diz tudo, que é aquilo que já está feito das nossas autoridades tradicionais. Quando o termo vem reconversão urbana do bairro 1º de Maio ou do bairro 4 de Fevereiro, é dizer que o que foi feito no bairro, desde no tempo colonial, a nível habitacional e não só, desde a segunda fase, em que depois houve as construções de alta construção dirigida com outros materiais, tais como algumas edificações de madeira, edificações de adobe, e aquilo que é o colonial que existe nestes bairros. E hoje, o nascer de novas urbanizações, que é o caso da urbanização Lococuto e outras mais, que estão a ser erguidas no Caio, cerca de 300 habitações novas no âmbito das 3.000 casas sociais que o governo está a executar nos diversos municípios. Bucuzau compreende 300 casas destes projetos, Kakongo também 300, o Belize também 300 casas. De acordo com o governante, os 4 municípios já têm o referido plano de requalificação, faltando apenas a contribuição dos habitantes. Dentro de mais alguns dias vamos discutir esse tema a nível de todos os municípios. Não estamos a falar sobre o Bucuzau, estamos a falar que já temos o plano do Belize, temos o plano do Cabinda, temos o plano do Kakongo. Os 4 municípios da nossa província, todos eles têm este plano diretor municipal já elaborado. É evidente que requer algumas revisões, e revisão essa que vai implicar com que nós nos reunamos a nível dos municípios para escutar novamente os mais velhos, escutar os órgãos que de facto têm dependência nos municípios. Estamos a falar
desde as Forças Armadas, a Polícia Nacional. Estamos a falar aí onde os bombeiros, aí onde muitos setoriais depois vão analisar para ver de facto se está todo ele elaborado na conformidade e depois passar para o titular do Poder Executivo. Ouvíamos o vice-governador de Cabinda, Agostinho da Silva. Brevemente entra em funcionamento o plano de requalificação de vários pontos da província. Seguimos. O impacto da arborização no meio ambiente é a questão levantada no dia 21 de março, o dia comemorado, Dia Internacional das Florestas, uma data voltada para a conscientização sobre a importância das florestas para o nosso planeta. Cristovina Bunga. Em 1971, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura criou o Dia Internacional das Florestas com o objetivo de conscientizar a respeito da importância dos ecossistemas florestais, conforme explica o engenheiro ambiental José Palanca. O objetivo desta data é para conscientizar as pessoas e os países sobre a importância de todos os tipos de floresta e também de árvores fora da floresta, o seu papel no que concerne a sustentabilidade e o seu papel no combate às alterações climáticas. Por outro lado, o também consultor ambiental fala do impacto desta data no mundo. Hoje sofre com o impacto das alterações climáticas. O melhor antídoto para as alterações climáticas são as florestas. Floresta em pé é garante de um combate efetivo com relação às alterações climáticas. São as florestas responsáveis da captura natural do carbono. O carbono não é sequer emitido por meio de combustíveis fósseis e não só. Garantindo esse equilíbrio do CO2 na atmosfera, nós consequentemente estamos a combater a variabilidade climática e as alterações climáticas no mundo. As florestas também são importantes para a economia de uma região, conforme adiantou o economista Alberto Seixas. As florestas chegam a representar cerca de 20% do rendimento das famílias. Naturalmente, as florestas têm um efeito estabilizador para o meio ambiente, diminuindo os níveis de poluição, melhorando a qualidade do ar, da água. As florestas também são fontes de medicamentos. Boa parte dos medicamentos que consumimos são de origem vegetal. Ao nível da própria economia verde, o tema mais debatido tem um bocadinho a ver com a sustentabilidade ambiental e a plantação de árvores ou a criação de florestas, sejam elas urbanas ou rurais, servem exatamente para um movimento em contraciclo daquilo que é a progressão constante da industrialização dos países. Alberto Seixas e a importância das florestas na economia. E o governo provincial de Luanda, através da empresa de limpeza e saneamento de Luanda, Elisal, realizou hoje uma mega campanha de limpeza e sensibilização na floresta da ilha de Luanda. O governador da província de Luanda, Manuel Homem, lamentou a pouca participação das empresas em cuidar dos espaços verdes da cidade capital. O nosso pedido às organizações que estão conosco neste programa e aquelas que utilizam esses espaços públicos, que utilizem-nos com a responsabilidade de poder participar do programa de manutenção dos mesmos, limpar o espaço onde utilizam, evitar a poda ou a queda de árvores sem necessidade, e este é de facto o objetivo que queremos implementar. Nós queremos ter uma cidade mais arborizada, e para isso a participação de todos é fundamental. Aquelas empresas, pequenas ou grandes, que estão num perímetro onde estão instaladas, podem participar. E acho que deviam participar, no âmbito da sua responsabilidade social, cuidar do meio ambiente à sua volta. Portanto, e nós sentimos que há pouca participação nesse sentido. E é este o nosso apelo para que as pequenas, as grandes empresas, os cidadãos de forma particular, cada um se comprometa a plantar uma árvore, a preservar o jardim, a cuidar de um determinado espaço, e certamente com a contribuição de cada um de nós, das empresas e dos privados, vamos conseguir dar um melhor atendimento à nossa província. No decorrer da atividade, o governo provincial de Luanda entregou alguns meios de trabalho a Elisal no âmbito da sua política de potencialização das empresas. Agora,
política de Angola e do mundo. Os técnicos de Justiça e administrativos da Procuradoria-Geral da República suspenderam a sua participação na greve convocada pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola. O secretário-geral do Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça da Procuradoria-Geral da República, Elias Pinto, justifica ter optado pelo diálogo e encontrou a opção para resolver o problema da falta de trabalho e a falta de promoções na PGR. A direção da PGR decidiu reunir conosco na sexta-feira antepassada e de tal modo o diálogo está a decorrer bem e desta feita nós, o Sinteja, não poderíamos despoletar greve alguma porque sob pena também de sairmos mal na fotografia. E dali em diante veremos se, obviamente, houver um descalabro durante a conversa, obviamente nós vamos paralisar os trabalhos para então exigir a entidade patronal na resolução dos nossos problemas. Há de facto muitos problemas que nós podemos elencar, no caso da falta de condições de trabalho, o pagamento dos 30% que partem ali dos 10 anos lá e outras questões. As promoções em falta estão também na base para a próxima greve que poderemos paralisar caso a entidade patronal, o recurso humano da PGR não resolva com eficácia esses assuntos. Já o secretário-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola disse que o SOJA vai manter a greve convocada até o dia 14 de abril, caso não sejam respondidas as suas reivindicações. Brito Teixeira acusa o Conselho Superior da Magistratura Judicial de intimidação. Acontece, porém, que discutidos os pontos do caderno reivindicativo, o SOJA sugeriu que a entidade empregadora reduzisse tudo o que foi dito por escrito com a finalidade de se elaborar um acordo para que os funcionários se sintam confortados diante deste acordo. Acontece que a entidade empregadora nega-se a proceder de tal forma, acreditando que o SOJA e os funcionários fazem fé daquilo que é dito pelas palavras e não por escrito. O SOJA tem experiências não muito boas com o Conselho Superior da Magistratura, por isso sugere e insiste que o Conselho elabore um acordo e faça chegar ao SOJA. Enquanto esta medida não acontecer, nós vamos continuar em greve. Surpreendentemente, por volta das 17, 18 horas, sai uma circular do Conselho a intimidar os funcionários, a ameaçar os funcionários. É uma postura lamentável da parte do Conselho Superior da Magistratura, mas ainda assim estamos convictos de que estamos a seguir o caminho que a lei nos permite seguir. Palavras do secretário do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, Brito Teixeira. Oficiais de Justiça mantêm greve convocada desde ontem. Referir que a greve, embora seja nacional, há províncias que não aderiram, como é o caso da província do Bengo. A secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, Ana Celeste Januário, apresentou segunda-feira o Plano de Ação Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos de Angola durante o Fórum Mundial que decorre na Argentina. O Plano de Ação Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos tem como objetivo prevenir o tráfico de pessoas, proteger e assistir às vítimas de tráfico, responsabilizar os criminosos de uma maneira séria e eficaz e incrementar as investigações, promover igualmente a cooperação nacional e internacional a fim de se atingir os objetivos preconizados. Ana Celeste Januário esclareceu que o Plano de Ação de Angola baseia-se em 4 eixos estratégicos, nomeadamente prevenção ao tráfico de pessoas, proteção e assistência às vítimas de tráfico, precrustação aos criminosos e investigação de alegações de casos de tráficos de pessoas e parcerias. Os deputados da primeira, quinta e 10ª comissões de trabalho da especialidade da Assembleia Nacional começaram esta segunda-feira com o processo de escutação aos parceiros sociais no âmbito da discussão da Lei Geral de Trabalho. Trata-se de uma discussão que poderá enriquecer a proposta da nova Lei Geral de Trabalho. Alberto Capitão.
Na ocasião, o presidente da Associação de Apoio aos Albinos, Manuel Vapor, sugeriu que na proposta de lei sejam incluídas iniciativas que facilitem a entrada destes cidadãos no mercado de trabalho. Os albinos tornam-se vulneráveis por falta de emprego. Quando esses tiverem emprego, então aparecem como gente menos vulneráveis. Esta é uma das causas que nos faz trazermos para aqui para poder mais ou menos partilhar nestas leis gerais do trabalho. Por sua vez, Celso Malafolonek, professor universitário e também membro da associação acima referenciada, quer que os empregadores sejam orientados a atribuir subsídios para a aquisição de protetores solares para os trabalhadores com albinismo. Propomos que a Lei Geral do Trabalho deve obrigar os empregadores a criar condições que colmatem as limitações da exposição ao sol e das limitações de visão conforme a área profissional ou trabalho. Os magistrados judiciais e do Ministério Público também levaram sugestões para a melhoria da proposta enviada ao Parlamento pelo Executivo angolano. A voz de representação é da Subprocuradora-Geral da República, Iracema de Andrade. Seria de todo necessário também abranger outro leque de trabalhadores. Por exemplo, na eventualidade de uma mãe falecer e o filho ficar ao cuidado da avó ou de uma tia, seria bom que o legislador também alargasse e concedesse a possibilidade dessas pessoas beneficiarem das licenças para atender às consultas, para atender à amamentação, porque estamos a falar do superior interesse da criança. Os taxistas querem a profissionalização da classe, ao passo que os enfermeiros querem melhor remuneração dos trabalhadores, como apela Rafael Inácio da ATA e Cruz Matete, secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Angola. Achamos nós que, ao profissionalizarmos a atividade de táxi em Angola, nós vamos combater os assaltos no interior dos táxis, vamos combater os falsos taxistas, pois que o nosso segmento é o segmento mais usurpado. Então, nós precisamos trabalhar alinhados para que isso seja resolvido. O trabalhador deve ter mais ligarias também dentro, para além de ser privado, porque ele é que gera os lucros na empresa. Melhor remuneração, melhores condições de trabalho e, enfim. Outra questão abordada na auscultação tem que ver com o pedido da inclusão de uma licença aos pais para o acompanhamento do nascimento dos filhos. O 219 diz que, nascido o filho, o pai tem direito a ficar 15 dias em casa. Depois diz na parte final, sem desconto do salário. Se é sem desconto do salário, este encargo é assumido pelo empregador. Palavras do vice-presidente da primeira Comissão de Especialidade da Assembleia Nacional, deputado António Paulo, durante a sessão de auscultação aos parceiros sociais para o enriquecimento da proposta da nova Lei Geral do Trabalho. Chegou a hora dos destaques do desporto. A seleção nacional já partiu para a cidade de Kumasi, onde esta quinta-feira joga com o Ghana para a terceira jornada da fase de grupos de acesso ao CAN da Côte d'Ivoire. Outros destaques: clássico nacional Petro e de Agosto aquece pavilhão da Cidadela. Carlos Alcaraz é o novo líder da Associação de Tenistas Profissionais. Mais desporto daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Notícias da atualidade internacional a seguir, onde destacamos que o coronel Assimi Goïta, chefe da junta militar do país, reuniu-se com líderes religiosos, políticos e sociedade civil para promover o novo projeto de constituição do país. Janete Meio-Dia, boa tarde. Boa tarde. Durante o seu discurso, Goïta exortou aos presentes a divulgarem e explicarem o projeto à população. Assimi Goïta disse ainda que os malianos em todas as partes do país e no estrangeiro precisam de ser informados sobre os desenvolvimentos e progressos do projeto de Constituição. Esta Constituição é o ponto de partida do vasto projeto de reforma iniciado pelas autoridades de transição no Mali para o retorno ao poder civil. A Renamo, o principal partido da oposição em Moçambique, e o MDM, terceiro partido, acusaram a polícia de agressão brutal e de terrorismo ao Estado ao reprimir manifestações no último sábado em Maputo e noutras cidades do país.
De acordo com o presidente da Renamo, a polícia tinha o dever de proteger a população, mas começou a disparar de forma indiscriminada contra os manifestantes. Por seu turno, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, também repudiou a violência do último sábado, considerando-a terrorismo ao Estado. Voltamos à atualidade nacional para seguirmos com o ciclo de homenagens às mulheres no mês dedicado a elas. Neste período, temos passado depoimentos e histórias de vida de diferentes profissionais nas suas áreas de atuação. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre uma superintendente prisional. Eu sou superintendente prisional Elsa Africana Pedro Beige. O meu dia a dia como penitenciária e como mulher tem sido bastante desafiador, na medida em que lidamos com pessoas privadas de liberdade de vários estratos sociais e muitos deles com um grande grau de perigosidade, não é? Mas ainda assim temos desempenhado a nossa atividade com zelo e muita dedicação para o cumprimento daquilo que são as orientações superiormente emanadas. Quanto ao momento mais triste enquanto penitenciária, foi quando entrevistei uma reclusa no ato do internamento que matou um jovem enquanto era violada, mas tudo teve um final feliz porque a mesma foi absolvida no dia de seu julgamento. Isto porque foi provado que agiu em legítima defesa. Nunca sonhei em entrar para o serviço penitenciário. Entrei porque tinha necessidade de emprego. Hoje, felizmente, gosto muito do que faço. Eu costumo dizer que o serviço penitenciário me escolheu e me escolheu muito bem. Deus te fez mulher. E porque o mês de março está longe de terminar, na quarta-feira teremos mais um depoimento. Vamos ouvir uma engenheira informática. Chegamos ao fim desta edição. Vamos à primeira página e recordar o que foi destaque. Moradores da estalagem em Viana enfrentam muitas dificuldades para a obtenção de água potável. Soja e Sinteja de lados opostos em relação à greve convocada nos órgãos de justiça. Governador de Luanda lamenta a fraca participação das empresas na preservação de espaços verdes em Luanda. No desporto foi destaque Palanca já no palco do jogo diante do Ghana. Lá fora foi destaque líder da Junta do Mali apresenta novo projeto de Constituição. Fizemos equipa o Paulo Kizua na técnica. Edição e apresentação de Custódio Jacinto e Madalena Suculate. Boa tarde. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.